Capítulo 542. Ao ver German Sparrow vestir o casaco e o chapéu e pegar a bengala, Danites lembrou que aparentemente havia sido esquecido. Ele tossiu uma vez e, sob o olhar de 2 pares de olhos, disse: preciso segui-lo. É melhor não. Quem sabe o que aconteceria? Antes disso, tínhamos parado apenas no Porto Banse, mas acabamos nos deparando com uma situação bastante estranha. Ontem à noite, trouxe German Sparrow para visitar o contato da resistência e acabei me envolvendo com a maldição do Deus do Mar. Hoje, se eu seguisse esse louco em busca de Letícia e dos outros arqueólogos, quem sabe o que aconteceria? Danites olhou para baixo e olhou para o braço esquerdo, que ainda estava amarrado com uma tala. Em questão de dias, ele sentiu que havia encontrado mais eventos do que em meses ou mesmo meio ano. Você pode ficar aqui, mas alguém virá aqui para fazer uma busca mais tarde, Eland riu. Alguém vai investigar esta área? E então o grande pirata Blazing seria capturado e transformado em libras de ouro? Danites franziu a testa e riu secamente. Além da recompensa, não há muitas oportunidades de ganhar dinheiro com os militares. Estou muito disposto a tentar. O único problema é que você terá que esperar alguns minutos. Vou usar um disfarce, senhor capitão. Não quero colocá-lo em uma situação difícil, causando mal-entendidos desnecessários. Se eu não me disfarçar, para um grande pirata como eu se envolver em operações com os militares e a igreja, isso só resultará na minha captura imediata. Danites imaginou-se sendo pressionado, tendo um joelho esmagando suas costas, lutando como um bagre. Depois de pensar por alguns segundos, Eland tirou uma máscara preta como ferro do bolso interno e jogou-a. Basta colocar. Vou explicar o resto. Sim, não há necessidade de perder tempo com disfarces inúteis. Klein avaliou interiormente. Sem dizer uma palavra, ele girou a maçaneta e saiu da sala. Eland seguiu logo atrás e Danites correu para alcançá-los enquanto pegava seu casaco e colocava a máscara de ferro. Quando chegaram à rua onde havia muitas inundações, mas não havia pedestres nas ruas, Klein pressionou o chapéu e perguntou: como começamos? Eland riu. Nas regiões. Minha classe Beyonder tem algumas características especiais. Contanto que eu veja a pessoa em carne e osso, em uma foto ou em um esboço, serei capaz de lembrar com firmeza a aparência do alvo, e obter uma sensação adicional em um nível extraordinário. Sim, também posso detectar quaisquer anormalidades e captar traços indistintos. Quando reunidos, permitem-me fazer análises investigativas de uma maneira bastante eficaz. Caminho do árbitro, sequência 8, xerife. Klein assentiu pensativamente e perguntou enquanto eles caminhavam: você está com os pertences deles? O pôster que Danites postou ontem à noite tinha um retrato de Letícia anexado. Klein usou magia ritualística para orar para si mesmo e produzi-la. Não, Eland balançou a cabeça, ainda não sabemos do seu paradeiro anterior. A única coisa que podemos confirmar é que eles só voltaram da ilha Simin por volta das 15 horas de ontem. E depois das 14 horas, nenhum navio de passageiros saiu do cais. E que devido ao tempo desta manhã, apenas a entrada é permitida. Ou seja, Letícia e companhia ainda não partiram de barco. Klein entendeu o que Eland quis dizer. Danites de repente soltou um sorriso de escárnio. Isso não significa nada. Talvez eles tenham saído de Baian ontem à tarde e tenham ido para outras cidades da ilha. Ilha da Montanha Azul era a maior ilha do arquipélago Horsted. Era muito grande e possuía florestas densas e ricos recursos minerais. Portanto, havia muitas cidades na ilha, e todas foram construídas em torno de terras férteis com surpreendentes reservas de recursos minerais. Por esta riqueza,
O reino de Loen primeiro subornou os príncipes indígenas, depois forçou-os a usar a força e, finalmente, criou o gabinete do governador-geral. De uma forma mais eficiente, abriu estradas largas que conduziam às cidades e concluiu vários trilhos de ferro importantes, isto sob a forma de estabelecer uma empresa ferroviária correspondente para vender ações e angariar fundos na Bolsa de Valores de Bäcklund. É claro que esses grandes projetos foram acompanhados pela morte de muitas pessoas locais de construção sinistros, trabalho excessivo, tratamento quase escravo e um salário bastante modesto, que permitiu que os corpos fossem enterrados um após o outro sob o leito da estrada e dormentes da ferrovia. Até hoje, um grande número de moradores ainda odiava a ferrovia, acreditando que ela havia engolido uma grande quantidade de vidas humanas e provocado inúmeros sofrimentos. Era o símbolo de um deus maligno e demônio. Elend virou a cabeça para olhar para Danites e disse: se eles partirem por terra, não há nada com que se preocupar. Por quê? Danites perguntou, intrigado. É muito simples. As estradas que atravessam a floresta são controladas pela resistência, e a maioria da resistência são crentes no Deus do mar. Portanto, como Letícia e os outros, responsáveis pelo colapso de Calvitoa, ousariam passar por essas regiões à noite. Se eles ousassem, então isso só poderia significar uma coisa: não perceberam a gravidade das consequências do que fizeram nas ruínas do Deus do Mar na ilha Simim. Isso também nega a conjectura de que a ordem ascética de Moisés ou o elemento do amanhecer tenham outros motivos. Klein controlou a vontade de balançar a cabeça e seguiu Elend para outra rua. Sem explicar nada, Elend pegou um aviso e entregou-o a German Sparrow. O alvo principal é esta mulher. Eu desenhei essa mulher. Klein olhou para ela antes de jogá-la para Danites. Nesse momento, ouviram o som intenso de luta vindo da sala ao lado. Ela foi encontrada? Danites fez a pergunta que Klein queria fazer. Provavelmente não. Elend balançou a cabeça. De acordo com as ordens, a primeira coisa a fazer ao descobrir o alvo é soltar fogos de artifício vermelhos. Assim que aparecer, todos se aproximarão daquele local. Se alguém encontrar outros criminosos procurados com os quais não consiga lidar sozinho, deverá soltar fogos de artifício laranja. As equipes vizinhas correriam para reforçá-los. Se forem piratas ou criminosos comuns, devemos lidar com eles nós mesmos. Vamos esperar. Talvez seja porque os fogos de artifício não puderam ser lançados a tempo. Enquanto ele falava, o vidro do terceiro andar da casa que dava para a rua quebrou com um estalo. Um homem musculoso e parecido com um urso saltou. Sua velocidade foi extremamente rápida enquanto corria para longe como uma chita. Neste momento, uma enorme sombra o envolveu e sons estridentes vieram do céu. O corpo do homem musculoso foi quase despedaçado pelo fogo da metralhadora quando ele caiu no chão sem oferecer qualquer resistência. O sangue fluiu e tingiu o chão de vermelho. Se os moradores não fossem proibidos de sair de casa, teriam gritado. Em algum momento, a aeronave flutuou, mas não parou e virou em outra direção. Goltat, Danites reconheceu a vítima. Vendo German Sparrow virar a cabeça, ele forçou um sorriso e disse: este é o líder de uma tripulação pirata. Ele é de Feisak, com uma recompensa de 950 libras. Feisak. Então eles são realmente selvagens. Ele realmente correu em uma rua com toque de recolher, completamente inconsciente de estar em guarda contra ataques de cima. Isso mesmo. Alguns piratas passaram a noite inteira em estado de embriaguez. Eles não têm ideia de que até mesmo aeronaves foram despachadas. Se ele tivesse planejado sua rota de fuga, então poderia ter sido capaz de se esquivar do fogo da metralhadora.
Klein desviou o olhar e observou o monstro pintado de azul escuro voar sobre o telhado. Quando Danites viu o resultado do pirata, ficou grato por ter seguido German. Vendo que o alerta aqui havia sido suspenso, Eland não demorou mais e conduziu Klein e Danites para a área que ele estava encarregado. Depois de caminhar rapidamente por 5 ou 6 minutos, eles viram uma barricada no cruzamento à sua frente. Armas foram montadas e canhões montados. Soldados de Loen em uniformes vermelhos montavam guarda na área em silêncio. Do outro lado da barricada, 20 a 30 cadáveres estavam espalhados pelo chão, formando uma formação de vanguarda. Suas roupas estavam esfarrapadas e seus rostos magros, indicando claramente que eram nativos. Um pouco mais longe, várias crianças nativas estavam escondidas em um canto. Estavam olhando silenciosamente para eles com medo. Seus olhos estavam escuros e seus rostos estavam sujos. Klein e companhia ficaram em silêncio por alguns segundos antes de circular pela área. Reticências. Backlund, Burgo Sherwood. Force ergueu a xícara de cerâmica da mesa e sentiu o calor. Ela despertou e esperou calmamente por qualquer mudança. A temperatura da água quente caiu rapidamente e uma fina camada de gelo apareceu na superfície do líquido. Geada branca apareceu na borda da xícara. Eu sou uma mestra de truques agora. Force fechou os olhos de alegria. Ela não perdeu tempo depois de receber a bolsa estomacal do Devorador de Espíritos, imediatamente produzindo a poção e completando o avanço. Ela obteve um grande número de feitiços de menor potência. Entre eles, os favoritos de Force eram névoa, vento, flash, congelamento, choque elétrico e queda, que faziam as pessoas escorregarem. Somente neste ponto ela sentiu que era uma Beyonder completa. Não era mais alguém que só conseguia atravessar paredes ou confiar apenas na magia ritualística. Reticências. Quase ao meio-dia, Eland, com a ajuda de Klein e Danites, havia concluído a maior parte da investigação. Vamos comer um pouco de pão e beber um pouco de água antes de continuar. Ele tirou o chapéu em forma de barco e falou com os lábios ressecados. Klein estava prestes a assentir quando viu um fogo de artifício laranja voando no ar não muito longe. Sem hesitar, Eland colocou o chapéu e correu naquela direção. Eu irei apoiá-los. Laranja significa outros criminosos procurados que não podem ser tratados sozinhos. Quem poderia ser? Danites disse para si mesmo com interesse. Ele correu devagar, esperando que a batalha terminasse antes de ele chegar. Então, viu German Sparrow seguir atrás do justo Eland, deixando-o sozinho. Olhando para o monstro azul escuro voando em sua direção, Danites soltou uma risada vazia e acelerou o passo. 2 minutos depois, chegaram ao destino e avistaram uma casa com gramado de frente para a rua. 3 ou 4 militares estavam caídos no chão. Seus rostos estavam pálidos e seus corpos tremiam como se tivessem sido jogados em um lago congelado. Quanto mais Klein caminhava naquela direção, mais frio sentia, era como se tivesse chegado às regiões polares. Logo descobriu que as valas do lado de fora da casa estavam cheias de neve espessa. Só então, uma explosão de risadas femininas veio de dentro da casa em tons variados, alternando entre loucura e estranheza. Ha ha ha! Jian ah ha! Ha ha ha! Jian ah ha! Danites não pôde deixar de parar e tocar seu pescoço, que estava arrepiado, com a mão direita. Com um som estridente, a janela se abriu e um corpo carbonizado voou para fora. Aterrissou com força no chão, como se tivesse sido pego em um inferno. Com apenas um olhar, Klein foi capaz de reconhecer através de sua intuição espiritual que este era um dos 3 aventureiros que seguiram Letícia. Ponto.